Já se inscreveu? Se ainda não, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essas mensagens incríveis da Bíblia. Compartilhe com amigos e familiares e fique sempre atualizado com novas histórias emocionantes e cheias de ensinamentos da Palavra de Deus como você nunca viu. Em primeiro lugar, Deus está no controle. O chifre pequeno pode erguer-se, mas só pode ir até onde Deus permitir. Em segundo lugar, lembra-nos que, mesmo nos tempos mais sombrios, há esperança. O povo de Deus não será esquecido e a justiça prevalecerá. Cada uma destas características pinta uma imagem arrepiante do chifre pequeno e do anticristo que ele representa, desde as suas palavras arrogantes até a sua perseguição implacável. A Bíblia nos dá estas coisas para nos prepararmos. Quanto mais compreendermos estas características, mais poderemos reconhecer os sinais dos tempos e mantermos-nos firmes na nossa fé. Porque, embora a ascensão do chifre pequeno seja inevitável, a sua queda também o é. É aqui que as coisas começam a tornar-se reais. Quando olhamos para o mundo à nossa volta, é difícil não ver as sombras da profecia de Daniel a tomar forma. Alguém que traga ordem ao caos. Será que este é o palco que está a ser montado para que o chifre pequeno surja? Na visão de Daniel, o chifre pequeno surge da quarta besta, o Império Romano. Atualmente, muitos acreditam que isto representa uma versão revivida desse império, potencialmente emergente da Europa. Será que organizações como a União Europeia são precursoras das 10 nações profetizadas para entregarem o seu poder ao chifre pequeno? Os seus países membros são diversos, mas trabalham em conjunto e, embora a união pareça forte no exterior, as suas divisões internas, ferro misturado com barro, espelham a agilidade de Daniel descrita. Será que é aqui que o chifre pequeno faz a sua jogada? Hoje em dia, vemos líderes em todo o mundo a usar uma linguagem arrogante e ousada, prometendo soluções para problemas impossíveis. Mas será que uma destas figuras pode ir além das meras palavras e reclamar autoridade sobre o povo de Deus? O ferro misturado com o barro na visão de Daniel, quer se trate de incerteza econômica, de divisões culturais ou de rivalidades geopolíticas, estas tensões mostram-nos a facilidade com que o mundo se pode desmoronar sob pressão. Mas a verdade é que a instabilidade cria muitas vezes o ambiente perfeito para um líder poderoso entrar em cena. Quanto mais olhamos para os acontecimentos que se desenrolam à nossa volta, mais claro se torna que o mundo está a caminhar para o tipo de ambiente que Daniel descreveu. Mas aqui está a grande questão. Quão perto estamos? Será que o chifre pequeno, já se erguendo nos bastidores, à espera do momento certo para tomar o poder? Ou será que ainda estamos nas fases iniciais desta linha temporal profética? O que torna a profecia do chifre pequeno tão poderosa não é apenas o seu aparecimento em Daniel, mas a forma como se liga diretamente ao livro do Apocalipse. A marca da besta chama-se Marca da Besta porque vem de um homem chamado Besta. No livro do Apocalipse, 3 figuras principais juntam-se para governar o mundo. A primeira é um ser angelical conhecido como Satanás ou Diabo. As outras 2 são humanas e são chamadas bestas, também conhecidas como o Anticristo e o falso profeta. Vemos as 2 bestas. A primeira é um líder influente, um ditador que controla todas as nações. Ele é o Anticristo, o homem da ilegalidade, tal como os reis dos tempos antigos. O rei Anticristo será acompanhado por um profeta conhecido como a segunda besta, muitas vezes referida como o falso profeta. Este líder religioso terá poderes especiais e usá-los-á para obrigar as pessoas a adorar o Anticristo. O Anticristo enganará as pessoas fazendo milagres, tais como fazer descer fogo do céu e fazer com que as estátuas do líder falem. A sua aparência será semelhante à de uma ovelha jovem com 2 chifres. Apocalipse 13, 11 a 15. Depois vi outra besta a levantar-se da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como um dragão. Engana os não convertidos que habitam a terra,
para que acreditem nele por causa dos sinais que lhes são dados por Satanás, para realizar na presença da primeira besta, dizendo aos que habitam a terra para fazerem uma imagem à besta, que foi ferida mortalmente pela espada, e voltou à vida e deu poder para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta até pareça falar este falso profeta. Faz com que o mundo tome a marca da besta, o que mostra que este acontecimento está ligado à religião. Apocalipse 13:16. E faz com que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e decreta que ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, seja o nome da besta ou o número do seu nome. No futuro, todos os que viverem sob o domínio da besta e do seu parceiro terão de ter uma marca especial. Só as pessoas que tiverem um número específico marcado na mão ou na testa poderão fazer negócios. Este número será atribuído àqueles que se conformarem com a falsa adoração da besta. Ter uma marca para comprar ou vender não é rebuscado e pode ser muito prático hoje em dia. Já temos a tecnologia para fornecer às pessoas uma marca que lhes permita comprar e vender num mundo digital. O número 666 é bastante intrigante, pois é composto por 6, um número que sugere que os seres humanos ficam aquém da perfeição, representada pelo número 7. Pensa-se que este número é uma pista para a identidade do último governante maléfico antes de Jesus governar durante 1000 anos. No entanto, identificar este governante apenas por este número é difícil até que ele seja visto claramente. Muitas pessoas têm sido sugeridas como possíveis anticristos, como Napoleão Stalin e outros. Não há nenhum significado bíblico específico para a palavra marca, exceto a sua ligação à besta. O termo grego kagama era geralmente usado para impressões em moedas ou documentos no Novo Testamento. O termo grego ketcharagma aparece apenas 2 vezes no Apocalipse e em Atos 17:29, que se referem a uma imagem artística. Destacar-se-á entre os seus irmãos será incrivelmente apelativo para as pessoas devido ao seu charme, a sua maneira de falar e a sua aparência. O apóstolo João acrescenta ao que Daniel disse sobre o anticristo, afirmando que todos terão de o adorar. Quem adorará o anticristo? De acordo com o Apocalipse 13:8. Todos os que habitam na terra o adorarão, de acordo com Daniel 7:25. O anticristo é descrito como um líder de culto. A linguagem utilizada sugere que ele tentará elevar-se ao nível de Deus e fazer declarações a partir daí. Além disso, Tessalonicenses 2:4 diz que o anticristo se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou que é adorado, de modo que se senta como Deus no templo de Deus, mostrando a si mesmo que é Deus. Aceitará a adoração das pessoas do mundo. A marca da besta em Apocalipse 13 é muitas vezes considerada uma nova tatuagem extravagante, ou parte do plano de algum rico. No entanto, a Bíblia é clara sobre o que é a marca, e quando ocorrerá primeiro, há um tempo específico para a marca. A Bíblia nos diz que a marca da besta aparecerá num determinado momento e lugar na história. Mas ainda não chegamos a esse momento ou lugar, uma vez que a Bíblia afirma que a besta e a sua marca não estarão presentes na terra até no meio da tribulação de 7 anos. Lemos que se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, podemos ver que há uma ligação clara entre adorar a besta e a sua imagem e receber a marca na testa ou na mão. A marca não será distribuída por acaso ou sem razão. Haverá uma ligação definitiva entre adorar besta e receber a marca, embora receber a marca possa parecer inofensivo para as pessoas que vivem na terra, que podem pensar que é apenas uma forma simples de mostrar lealdade. Nos primeiros tempos do cristianismo, dizer que César é o Senhor era visto pelos antigos pagãos como um dever cívico normal. Lemos que ele também beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado com toda a força no cálice da sua indignação. A Bíblia fala da taça da ira de Deus mais de 13 vezes. Salmo 75:8, porque uma taça está na mão do Senhor e o vinho espuma, e está bem misturado, e ele derrama desta taça.
Certamente todos os ímpios da terra têm de escorrer e beber as suas gotas. Esta é a ideia por detrás da taça que Jesus queria evitar, se fosse possível, em Mateus 26 e 39, em contraste com Jesus, que suportou voluntariamente a ira do Pai, que nos era devida. Os seus inimigos são obrigados a beber da taça que lemos o vinho, da ira de Deus. O vinho do cálice simboliza a ira ou timos, como é conhecido no grego antigo. Indignação, da palavra grega antiga, que significa zangado, com uma disposição resoluta, está relacionada com o cálice. A palavra típica para a fúria de Deus no Novo Testamento é orge, que vem do grego antigo. No entanto, no livro do Apocalipse, o termo para raiva apaixonada é usado com muito mais frequência. Lemos que ele será atormentado com fogo e enxofre, o que mostra que a dor no inferno é real e extremamente terrível, é muito dolorosa e repugnante. O seu tormento sobe para todo o sempre e não tem descanso de dia nem de noite. As pessoas que adorarem o anticristo e receberem a sua marca passarão para sempre no inferno, onde enfrentarão uma ira e um castigo sem fim. Isto mostra-nos que a dor eterna é real. Quando dizemos para todo o sempre, significa realmente para todo o sempre. O apóstolo Paulo escreveu uma vez aos Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6 e 23. Agora, esses salários estavam aparecendo claramente como feridas dolorosas. As pessoas em todos os lugares tinham que fazer uma escolha. 23 e 36, eles veem isso como um sinal de Deus e se voltam para Ele, ou eles ignorariam e continuariam seu próprio caminhando, enquanto mais taças de julgamento fossem derramadas, ficaria ainda mais claro quem estava do lado do bem e quem estava do lado do mal. As palavras do salmista eram especialmente verdadeiras. Agora é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 21, referindo-se ao Antigo Testamento. Mesmo em sua ira, a misericórdia de Deus, ainda era visível este julgamento. Como as pragas no Egito foi feito como um aviso na história, as 7 taças que mostram a ira de Deus. Essas 7 taças são importantes porque têm grandes significados e nos dizem o que vai acontecer. Uma demonstração da ira de Deus e julgamento contra o mal. As 7 taças mostram como Deus está muito chateado com as coisas ruins que as pessoas fazem e sua recusa em segui-lo. Cada taça, sendo derramada, causa grandes problemas na terra, como feridas dolorosas nas pessoas. Apocalipse 16, 2, e o sol queimando a terra com calor intenso. Apocalipse 16. 8 as taças são um resultado direto do que as pessoas fazem de errado. O pecado contínuo e rebelião levam a consequências sérias. Apocalipse 17 acrescenta ainda mais detalhes, descrevendo 10 reis que entregam seu poder à besta. Esses 10 reis não governam por muito tempo. Eles se unem brevemente para servir ao anticristo e travar guerra contra Deus. Apocalipse 17, 3 e 14 diz que estes são de uma só mente e darão seu poder e autoridade à besta. Eles travarão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro triunfará sobre eles porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele serão chamados. Seguidores escolhidos e fiéis, vocês perceberam que os 10 reis voluntariamente entregam seu poder à besta, alinhando-se com a rebelião do anticristo. Mas não importa o quão poderosos eles pareçam, sua derrota já está escrita. O Cordeiro Jesus Cristo os esmagará, provando mais uma vez que o reino de Deus é inabalável. As conexões entre Daniel e Apocalipse não são apenas coincidências, elas são deliberadas. Em Daniel, o chifre pequeno blasfema contra Deus. Em Apocalipse, a besta faz o mesmo em Daniel. O chifre pequeno persegue Deus. Em Apocalipse, a besta trava guerra contra os santos. Em ambos os livros, o reinado desse poder é limitado por Deus. Esses paralelos nos mostram que o pequeno chifre não é apenas um símbolo para o passado, é uma profecia para o futuro que representa uma rebelião global final contra Deus que testará a fé dos crentes como nunca antes. Aqui está a grande questão: como isso se aplica a nós?
Hoje, quando olhamos para o mundo ao nosso redor, vemos nações subindo e descendo, líderes ganhando poder através do engano e hostilidade crescente em direção à verdade de Deus. Estes poderiam ser os precursores da ascensão dos pequenos chifres. Embora não possamos dizer com certeza, a Bíblia nos adverte para permanecermos vigilantes. Jesus disse em Mateus 24:4, pois falsos messias e falsos profetas aparecerão e realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Isso significa que devemos estar enraizados na palavra de Deus, discernindo a verdade e não influenciados pelas mentiras do mundo. A ascensão do pequeno chifre pode estar mais perto do que pensamos, mas temos esperança porque sabemos como a história termina. Lembre-se do poder do pequeno chifre. Ele será temporário tanto em Daniel quanto no Apocalipse. Vemos que Deus estabelece limites para o reinado do anticristo. Daniel 7:26. Mas o tribunal se reunirá e seu poder será tirado e completamente destruído para sempre. Não importa quão caótico o mundo possa parecer, a soberania de Deus é inabalável. O chifre pequeno, a besta e toda a força do mal finalmente se curvarão diante de Jesus Cristo. O Rei dos Reis, a história do chifre pequeno, não é apenas um aviso, é um chamado à fé. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Deus brilha mais forte. As profecias de Daniel e Apocalipse estão se desenrolando diante de nossos olhos e nos desafiam a permanecer firmes, ficar alertas e colocar nossa esperança naquele que detém o futuro. É natural sentir uma mistura de medo e curiosidade quando falamos sobre o anticristo e o pequeno chifre. Isso mesmo, o pequeno chifre, o anticristo e todo o poder terrestre acabarão caindo diante do trono de Deus. Então, embora a ascensão dessa figura seja perturbadora, também é um lembrete da vitória final de Deus. Então, o que podemos fazer primeiro? Fique alerta. A Bíblia nos diz para observar os sinais dos tempos e estar preparado para o que está por vir. Segundo, permaneça firme na palavra de Deus. Quando conhecemos as Escrituras, podemos reconhecer o engano e permanecer firmes em nossa fé. E finalmente permanecer esperançosos. Jesus disse em João 16:33, diz: Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No final, o chifre pequeno se levantará, mas também cairá. O reino de Deus, representado por uma pedra cortada sem mãos, destruirá todo o poder terrestre e reinará para sempre. Apocalipse 11:15. Declara os reinos deste mundo se tornaram os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará para todo o sempre. Esse é o futuro que mantemos, para um reino de paz, justiça e glória eterna. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada através da profecia de Daniel. Se este vídeo lhe deu uma visão, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Não se esqueça de curtir, se inscrever e apertar o sino para não perder nosso próximo mergulho profundo na palavra de Deus. Até a próxima vez. E permaneça fiel, permaneça vigilante e lembre-se, o reino de Deus está chegando e nada pode pará-lo.